Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Nós vamos ver hoje sobre a explicação sobre a crase. Sabemos que a crase é a junção, ou a fusão, ou a união de duas vogais iguais. Ela é representada pelo acento grave, que é aquele acento agudo ao contrário. Ela é a junção da preposição a mais o artigo definido a. Aí junta os dois e vira esse a acraseado. Vamos ver esses exemplos. Hoje você irá a, mais a cidade. A preposição exigida pelo verbo ir, que é irá a, esse a que está junto de irá é uma preposição. Mais o artigo definido a, que acompanha o substantivo cidade. Portanto, não confunda crase, A mais A, com acento grave, certo? Crase é aquele A com o acento agudo ao contrário, chamado acento grave. Por quê? Porque foi a união de um A, preposição, mais um A, artigo. Um A que acompanha a palavra de trás e um A que acompanha a palavra da frente. Vamos ver aqui quando usar a crase. Bom, a gente tem várias regrinhas de quando usar a crase, mas primeiro nós vamos ver aqui o uso da preposição a. Olha aqui alguns exemplos. Estou apto a. Quem está apto a alguma coisa. Então, essa palavra apto já pede a preposição a na sua frente. Sou favorável a. Quem é favorável a alguma coisa. Já pede a preposiçãozinha a aí na frente também. Vou assistir a. Ou então, assistir a. Quem assiste, assiste a algo ou a alguma coisa. Então, já pede aí, como complemento, a preposição a. Quero ir a. Quem vai, vai a algum lugar. Então, o verbo ir também já pede a preposição a. Então, se a palavra da frente for feminina, é claro que vai vir um artigo definido a junto dessa palavra, como vamos ver aqui. Se a palavra da frente for função, tipo estou apto a, e a palavra função, então a palavra função é feminina, então a gente fala a função. Estou apto a função. Sou favorável a, aí a palavra da frente reeleição, que é feminina, que recebe um a, que é um artigo. Assisti a novela, a novela é uma palavra feminina que recebe um artigo antes. Quero ir a, então a palavra da frente é praia, que é feminina, e o artigo definido a, que acompanha praia. Dessa forma, o a preposição mais o a artigo, o a preposição acompanha a palavra de trás e o a artigo acompanha a palavra da frente, vai virar uma crase, como nos exemplos aí. Estou apto à função, acraseado. Assisti à novela, craseado. Sou favorável à reeleição, acraseado. Quero ir à praia, acraseado. Agora, se a palavra da frente for masculina, utilizaremos o artigo o. Aí, em vez de ficar um a acraseado, vai ficar ao. Por exemplo, estou apto ao trabalho. Assisti ao filme, sou favorável ao pleito, quero ir ao clube. Quando é que a crase é obrigatória? Bom, a crase é obrigatória antes de palavras femininas, como vemos aí. Nas frases escola, praça e padaria são palavras femininas. Logo, tem um artigo junto delas, antes de cada uma delas. E as palavras de trás, que são os verbos, fui, fomos e vai, também exigem uma preposição no seu complemento. Juntou-se essa preposição com esse artigo e virou um a acraseado. Então, regra geral,
antes de palavras femininas, usa-se crase. Outra regrinha. Quando acompanham verbos que indicam destino, que são os verbos ir, voltar e vir, a crase vai ser obrigatória. Exemplo, vou à padaria. Lembrando que também tem uma regrinha aqui. Quem vai a algum lugar e volta daquele lugar, crase receberá. Quem vai a algum lugar, mas volta de, crase para quê? Então, vou à padaria, volto da padaria. Então, eu uso crase. Fomos à praia, voltamos da praia. Voltei à loja. Fui a São Paulo. Sem crase. Por quê? Porque voltei de São Paulo, certo? Então, a gente também vê que a crase é obrigatória nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, como, por exemplo, saímos à noite. A noite é uma locução adverbial de tempo. À medida em que o tempo passa, as amizades aumentam. À medida que é uma locução conjuntiva. Veja, isso foi feito às pressas. Esse aí, às pressas, é uma locução também adverbial de modo. Também a crase é obrigatória na indicação de horas exatas. Por exemplo, a aula começa às 8 horas, as com crase. Ela trabalha das 9 horas às 18 horas, as com crase. A consulta é às 14 horas, as com crase. Sempre que indica a hora exata de que algo começa, que algo se encerra, a gente usa crase. Também a crase é obrigatória antes da locução a moda de, quando ela estiver subentendida. Por exemplo, veste roupas a Luís XV. Dribla a Pelé. Escreve a José de Alencar. Tudo isso está subentendido a moda de. Também a crase é obrigatória nos 3 pronomes demonstrativos. Aquilo, aquela e aquele. Certo? Por exemplo, no verão voltamos àquela praia. Aí juntou 2 As, aí virou um A craseado. Refere-se a aquilo que aconteceu. Então, juntou-se o A preposição com o A de aquilo. Vou a aquele lugar. Então, juntou-se o A preposição com o A de aquele e virou um A craseado aí. Certo, gente? Então, quando é que a gente não deve usar a crase? Pronto. Não se deve usar a crase antes de palavras masculinas, certo? Porque só se usa a crase antes de palavras femininas. Crase é a junção de 2 As. Antes de palavras femininas não tem um A, não tem um artigo A, certo? Tem um artigo O. Então, por isso que não se usa crase antes de palavras masculinas. Exemplo, Jorge tem um carro a álcool. Álcool é uma palavra masculina, o álcool. Então, não tem como ter uma junção de 2 vogais As aí. Samuel comprou um Jeep a diesel. O diesel também é masculino. Escreveu a lápis. O lápis. Então, não tem 2 As para juntar, só tem a preposição aí. Por isso, antes de palavras masculinas, não se escreve crase. Não se usa. Também não se usa crase antes de verbos. Por quê? Porque antes de verbos não tem artigo. Só tem artigo antes de substantivos. Tá bom? Exemplo, estava disposto a salvar a menina. Esse salvar é o verbo e esse a, antes de salvar, é apenas uma preposição. Passava o dia a cantar. Cantar é verbo e esse a que está antes é preposição. Comprometeu-se a estudar mais. Então, estudar é verbo e esse a que está antes é preposição. Logo, não se usa crase porque não tem junção de 2 As. Também não se usa crase antes de palavras repetidas, como por exemplo, dia a dia, gota a gota, frente a frente, lado a lado. Também não usamos crases em horas, quando elas são acompanhadas das preposições para, desde, pós, perante e com. Mesmo que sejam horas exatas, a gente não deve utilizar crase. Quando é que utiliza crase? Diante de horas exatas que não tenham essas preposições aí.
Se tiver essas preposições aí, não devemos usar crase. Por exemplo, ficamos na reunião desde as 12. Então, por causa do desde, o as não recebe crase. Chegamos após as 18 horas. Por causa do após, que é a preposição, o as não recebe crase. O congresso está marcado para as 15 horas. Por causa do para, que é a preposição, o as também não recebe crase, tá certo? E também a gente não usa crase de jeito nenhum antes dos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E antes do caso dos pronomes pessoais do caso oblíquo, que são me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, o, lhe. Falamos a ela sobre o ocorrido. A, ela. Ela é pronome reto, logo esse a não é acraseado. Ofereceu a mim. Então, mim é pronome oblíquo, logo não é acraseado o a que está antes dele. Deram o troco a ele é pronome pessoal, por isso que o a que o antecede não recebe crase. Também não recebe crase os pronomes demonstrativos. Isso, esse, este, esta, essa. Ou seja, o a que está antes desses pronomes não recebe crase. Por quê? Porque na regra está dizendo que não se usa. Era a isso que nos referíamos. Esse a junto de isso não recebe crase. Porque para receber crase, lembrando, tem que ser a junção de duas vogais. E aí a gente só está vendo uma vogal. Que essa vogal aí, ela é a preposição. Falta o pronome. Aliás, falta o artigo, né? Então, se não tem o artigo, não tem como juntar os dois. Quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. A esse plano. Então, a mesma regrinha de a isso. Já aderiu a este plano? A mesma regra, viu? Só tem um a aí, logo não precisa de crase. Não se usa crase aí. Em horas contadas, também a gente não usa crase. Como assim? Quanto tempo durou alguma coisa? Então, por exemplo, as 2 horas de aula pareciam não ter fim. A aula durou 2 horas, horas contadas. Então, esse as, 2, não recebe crase no as. E aí, quando a crase é facultativa? Ou seja, quando é que os dois jeitos estão corretos? Tanto faz ter crase como não ter e vai estar correto. Vamos ver aqui. Depois da preposição até, a crase é facultativa, ou seja, com crase está certo, sem crase está certo. Exemplo, fui até a praça, com crase, está certo. Ou, fui até a praça, sem crase, também está certo. Por quê? Por causa da preposição até. Antes de nomes próprios femininos, antes de nomes de mulher, nomes próprios de mulher, a crase também é facultativa, ou seja, é opcional. Você pode ou não utilizar. Exemplo, entrega a Ana, por favor, com crase, né? Ou entrega a Ana, por favor, sem crase. Tá certo as duas formas, certo? E também antes dos pronomes possessivos. Mandou presentes de Natal à sua família, com crase. Ou mandou presentes de Natal à sua família, sem crase. Só para relembrar, os pronomes possessivos femininos. Minha, tua, sua, nossa. Qualquer um desses pronomes femininos que cabem aí nessa regrinha 3 da crase facultativa. E então, agora nós vamos praticar. Por hoje é só.